Olá, mulheres abençoadas do Senhor Jesus. Bom estar aqui falando com vocês. Eu sou a Mitilene Bezerra e estamos juntas nessa série de ministração a respeito da oração, o poder da oração. E é um tema tão importante, tão bonito, que exige de nós uma decisão e atitude. Orar é falar com o Senhor e ouvir também a voz de Deus. E muitas de nós, muitas vezes, não entendemos a força e o poder que há na oração. E o que é interessante é que quando eu estava aqui pensando, trazendo à memória as experiências a respeito da oração que eu tive com o Senhor Jesus, foi vindo na minha mente muitas situações que eu vivenciei dentro da oração, com o poder da oração. E são testemunhos que a gente vem guardando ao longo da caminhada. Eu falo, Senhor, como Tu és incrível, né? Porque Ele responde a orações. E Ele nos cuida e Ele nos atenta. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 65, verso 2, Davi, na verdade, disse essas palavras: Ó Tu que ouves a oração, a Ti virão todos os homens. E ele sabia que Deus é um Deus que escuta orações. E orar é falar com o Senhor. E também ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente pensa que orar é só a gente falar, 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 mas é também ouvir o que o Espírito de Deus ministra ao nosso coração. E é uma conversa, um diálogo que a gente tem com o Senhor. Sabe, amadas, na caminhada da fé cristã, o Senhor tem sempre nos trazido a uma dependência do lugar, do altar e da adoração. O Senhor nos deu um privilégio muito grande, que é servir a Ele, é caminhar com Ele e é ter acesso ao lugar santíssimo. Muitas vezes eu fico imaginando, pensando a respeito disso. Quando o véu foi rasgado, houve-se ali todo um romper e nós podemos hoje nos aproximar do Senhor sem precisar de um sacerdote, sem precisar de alguém que fale por nós. Nós podemos ir até o Senhor. E nós não só necessitamos orar ao Senhor, precisamos necessariamente orar de joelhos dobrados. Cada um tem o seu jeito, o seu estilo de falar com o Senhor, fazendo as coisas dentro de casa e o pensamento voltado para Ele. Uma certa feita eu ouvi uma pessoa dizer, um pensador dizer, que muitas vezes eu estou de pé, mas a minha alma está de joelhos. E quantas vezes a gente está de pé fazendo as coisas, mas o nosso espírito, a nossa alma está ali, no lugar da adoração, no lugar do relacionamento, da intimidade. O Senhor tem nos convidado a entrar no nosso quarto, a fechar a porta do nosso quarto e buscar ao Pai em secreto que Ele responderá. E como é impressionante, nos momentos das minhas adversidades, eu dobro o joelho e muitas vezes saio dali, eu estou pesada, carregada. E quando eu saio do lugar da oração, do lugar da intimidade, eu saio mais fortalecida, mais convicta e mais leve. Não sei se isso acontece com você, mas eu quero desafiar você a fazer isso, a desenvolver esse comportamento. E orar é uma atitude, é uma decisão. E quantos de nós não queremos tomar a decisão de orar? Porque não decidir também é uma decisão. Muitas vezes a gente cria todos os pretextos para não buscar a face do Senhor, para não buscar intimidade com Ele. Mas e quando a nossa alma, o nosso coração está tão angustiado e precisamos, nada resolve, nenhuma palavra faz sentido. E aí quando a gente entra num lugar ali, na intimidade com o Senhor, as coisas começam a fazer sentido para nós. E eu me lembro de testemunhos que eu vivi desde a minha infância.
Eu tenho 38 anos de idade, sou filha de pastor a vida toda e meus pais sempre me ensinaram o caminho da oração. Se é um legado que nós temos na nossa casa, é a oração. Meu pai ora 5 horas por dia, então o joelho dele é bem feinho, cheio de calos, mas é a forma que ele encontrou de ter acesso ao Senhor, de falar com Deus. E ali, aqui na nossa casa, nós aprendemos a orar. E, amadas, desde da minha juventude, minha mãe sempre dizia: Ah, minha filha, se você quer algo, ore ao Senhor. E eu lembro que eu queria muito uma bicicleta, eu tinha acho que uns 12 anos. E eu dizia: Mãe, eu quero tanto uma calói de cestinha rosa-choque. Meus pais não tinham condições. E a minha mãe disse assim: Minha filha, se você quer uma bicicleta, peça a Deus. Ore, fale com Ele, porque Ele pode lhe dar essa bicicleta. E eu sei que eu estudava no colégio católico e lá tinha muito essa questão, né, da adoração e as imagens. E eu me lembro que uma menina falou para mim assim: O que que você muito quer? E eu falei: Ah, eu quero muito uma bicicleta. E ela falou a outra coisa que ela queria que eu não me lembro mais. E eu lembro que eu falei para ela: Vamos fazer o seguinte, você pede para Maria e eu peço para Deus. Vamos ver quem responde a nossa oração primeiro? Eu sei que Deus abriu as portas para o meu pai. Ele recebeu um dinheiro que ele não havia recebido fazia muito tempo. E aí eles compraram a minha bicicleta. Quando eu cheguei um dia da escola, estava a bicicleta bem bonitinha, uma Caloi de cestinha e rosa-choque, no meu quarto me esperando. E aí eu contei para a menina lá, falei: "Você ganhou o que você queria?" E ela falou: "Não, ainda não." Eu falei: "Pois é, Deus respondeu a minha oração. Eu ganhei a minha Caloi." Então são experiências que a gente vai tendo com o Senhor. E uma outra experiência, assim, são tantas, amadas. Quantas vezes assim a gente ora, eu busco o Senhor no meu lugar secreto e Deus me responde: Ah, eu te vi quando tu estavas orando naquela madrugada no quarto escuro. E a pessoa nem sabia que o meu quarto estava escuro quando eu estava orando. E o Senhor vem com respostas tão pontuais. Eu lembro que uma certa feita, a gente tem um costume sempre de orar: Senhor, nos blinda, nos cobre, nos blinda, Senhor, nos esconda debaixo das tuas asas. E certa feita eu fui num salão e tinha um portão todo gradeado. Aqui em Natal é bem perigoso. E quando eu estava conversando com a senhorinha pelo portão do salão, chegou um casal, encostou um carro e estava entrando na casa. E o salão é encostadinho à casa. Mas no momento que eles estavam saindo do carro e abrindo o portão, um rapaz chegou por trás armado e começou a pôr a arma apontou a arma para a cabeça dele e dizia: Me dá a chave do carro, me dá a chave do carro. A senhorinha do salão olhou imediatamente assim e eu lá fora conversando com ela e ela dentro da grade. Eu lembro que ela fechou as portas e eu sem entender tudo aquilo. Quando eu olho para trás, o casal estava do meu lado e o rapaz apontando a arma para esse casal. Eu fiquei olhando para um lado, para o outro, eu não sabia o que fazer, meu chão caiu, meu chão se abriu debaixo dos meus pés. E eu falei: Deus, o que eu vou fazer agora? Me paralisei, mas de repente eu senti algo dizendo: caminhe devagar. E eu fui caminhando bem devagar e entrei numa loja de peças de carro e eu falei: gente, tá tendo um assalto, vou me esconder aqui. E todos nós nos escondemos. Após o assalto, nós saímos do lugar e eu fui até no local onde estava, e um vizinho da frente disse: Olha, eu vi tudo o que aconteceu e eu estava ligando para a polícia vir para cá. E aí eu comecei a conversar com eles e falei: Gente, que coisa, né? Que livramento que Deus deu, porque eu estava aqui do lado de vocês. E aí, para minha surpresa, o casal disse: Mas você estava do nosso lado, nós não vimos. O rapaz que presenciou toda a situação, que viu do portão da casa dele, que estava chamando a polícia, também não me enxergou. O bandido também não me enxergou, para a glória de Deus. Naquela mesma hora, amadas, eu me lembrei da oração que nós fazemos sempre ao Senhor. Senhor, nos esconda, nos blinda. E o Senhor realmente ali me escondeu no momento do assalto que estava ocorrendo aqui. Então, amada, são tantos testemunhos. Certa feita, eu me lembro que eu cheguei numa igreja e Deus usou poderosamente, profeticamente, uma pastora para mim e disse assim: Por causa da tua oração, eu estou entrando com uma providência na saúde de alguém que tu amas tanto.
E pela tua oração, vou eu, Deus, prolongar os dias de vida dessa pessoa. E essa pessoa era meu pai. E ele estava, o médico descobriu muito cedo um caroço no estômago dele e foi feita a cirurgia. E para a glória de Deus, meu pai está vivo aqui. Então, amados, são tantos testemunhos. Meu filho quase morre de uma sinusite e ele teve que fazer uma cirurgia e abrir o crânio para limpar toda a secreção. Eu achei que meu filho não ia resistir, mas Deus atendeu a nossa oração. E Ele sempre disse, por causa da tua oração. Então, amadas, eu sou dependente da oração. Eu preciso buscar no altar do Senhor. Eu preciso, e para mim não me custa hoje falar com o Pai, porque é um transbordar de nós mesmos. Mas é questão de decisão. Nós temos que tomar decisão. O nome oração já diz oração, tem uma ação pelo meio e uma decisão. Quando a gente se propõe a buscar a presença de Deus. A Bíblia diz que quando batemos na porta, o Senhor abre, mas para abrir tem que bater. Batei, batei e abre-se-vos-á. Pedis, pedis e achareis. Então, assim é a oração. Eu tenho um livro chamado Oração. Ela faz alguma diferença? Esse livro é do Philip Yancey. E é tão interessante que ele fala a respeito da oração e ele define a oração dessa forma. Ele diz que a oração é uma pedrinha lançada na janela do céu só para atrair a atenção do amado. A oração é como uma pedrinha lançada na janela do céu só para atrair a atenção do amado. E quantas de nós precisamos atrair a atenção do amado? E essa atenção vem através da oração. Quando a gente se derrama na presença dele, quando a gente desnuda a nossa alma. Claro que a palavra do Senhor diz que antes da gente pedir, o Senhor já sabe o que a gente vai falar. Mas muitas vezes nessa conversa com Deus, nessa intimidade, nesse diálogo, nós nos conhecemos. O Senhor permite que nos conheçamos quando a gente está em conexão com Ele, conversando com Ele. Pode prestar atenção, quanto mais a gente está falando de algo, a gente vai abrindo um leque e a gente vai conhecendo e a gente vai entendendo muita coisa. Então é importante demais a oração. E nesse dia de hoje, eu quero mesmo desafiar você, desafiar o teu coração a buscar no Senhor essa intimidade, essa particularidade. Sabe, o melhor lugar para se estar é onde se é desejado. E quem é que nos convida todos os dias a estar conectado, senão o Senhor? Desde o começo até hoje, o que mais Deus quer de nós é relacionamento, intimidade. E eu nunca ouvi dizer que a gente se relaciona com Deus sem oração. Não existe ser esse relacionamento com Deus que não seja através da oração. É a primeira ponte, é o primeiro caminho. É a oração, é a leitura da palavra, porque a oração é diálogo, é conversa. E no meio dessa conversa vai sendo gerado intimidade. E aí o Senhor vai desvendando mistérios tão profundos. Então, quando a gente quer uma intimidade a mais com o Senhor, a gente busca Ele em oração. E é um desafio neste dia, sabe? É que nós venhamos a aproveitar, né, o tempo, buscando o Senhor em intimidade. Ah, como eu sou dependente da oração, amadas. Se não fosse a oração, nem aqui eu estaria hoje. Porque é algo tremendo que acontece entre nós e o amado. Que o Senhor te abençoe. E eu lembro muito daquela música da Audacélia, né? Eu creio no poder da oração, eu creio no poder de brasas vivas no altar. Incenso misturado à oração, ela fala, né? Quando os anjos, quando o anjo oferecer a trombeta vai tocar, não é assim que diz a canção. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Essa música é a música da Audacélia, Poder da Oração. E ela diz: vou levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder
até profundo a gente orar e buscar o Senhor, que você possa jogar a pedrinha para atrair a atenção do amado, o amado das nossas almas. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te aqueça. Que o Espírito Santo possa revolver teu coração, que ele possa te atrair a essa conexão profunda com o Senhor. Que Deus abençoe você, amada, em nome de Jesus. Um abraço.